Governadores dos estados mais endividados do Brasil se reuniram hoje para tratar do programa de renegociação de dívidas com o governo federal. A busca é pela derrubada de vetos do presidente Lula que prejudicam aí os estados na visão dos governadores, entre eles Romeu Zema. O que ficou decidido? Mardélio Couto, boa noite. Boa noite para você, Clarissa. Boa noite, Alain. Boa noite, Mardélio. Boa noite aos nossos ouvintes. O entendimento dos governadores prevalece, é que o presidente Lula piorou o projeto que foi aprovado no Congresso. Participaram dessa reunião hoje no Rio o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Representantes dos governos de São Paulo e Goiás também participaram. Nesse encontro, os representantes dos 5 estados definiram quais são os 7 vetos do governo Lula que são prioritários para serem derrubados. Nós explicamos cada um desses 7 lá no portal da Itatiaia, mas aqui no rádio nós vamos citar 3. Veto 1. O governo Lula vetou a isenção da taxa de 1% que os estados em calamidade, como o Rio Grande do Sul, pagariam ao Fundo de Estabilização Fiscal, enquanto as dívidas estivessem suspensas. Isso significa que, na prática, mesmo em crise, os estados ainda precisariam pagar essa taxa. Outro veto, veto 3. O presidente Lula vetou a possibilidade de os estados usarem dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagar as dívidas com a União. Veto 7. O veto do presidente Lula impediu que os estados deixassem de cumprir as regras do regime de recuperação fiscal quando entrasse no novo programa chamado Propag. A nossa colega Diana Rogers, repórter da Itatiaia no Rio de Janeiro, acompanhou a coletiva mais cedo dos governadores e em uma das falas que a gente destaca a partir de agora, Zema chegou a dizer que com os vetos, alguns estados podem desistir de aderir ao Propag. Já foi um avanço, mas estamos em vias de perder esse avanço caso algum desses vetos não caiam. Alguns estados não terão interesse no Propag se for mantido como está. Então, Minas, apesar de já termos declarado que iremos aderir, porque no longo prazo é benéfico ao estado, nós vamos estar lutando da mesma maneira para que haja esse ajuste. Só para explicar para o nosso ouvinte essa questão dos vetos, a gente fala muito desse assunto, né, Alan, mas é muito complexo. Os assuntos, projetos são debatidos no Senado e na Câmara dos Deputados, os projetos ficam lá sendo debatidos, um deputado puxa daqui, um dali, e aí esse texto é formatado e aprovado nessas duas casas. Depois, ele segue para o que a gente chama sanção ou veto do presidente. E o presidente pode discordar, é o que a gente chama de veto parcial, é o que aconteceu nesse caso. E agora o Congresso tem a prerrogativa por lei de não concordar com o presidente Lula e derrubar esses vetos. Qual que é a estratégia daqui para frente? Essa pauta toda aos governadores será apresentada aos deputados dos 5 estados para fazer uma espécie de força-tarefa para tentar derrubar os vetos. No entanto, eles vão ter que brigar com os deputados próximos ao governo Lula que prometem fazer ali uma força-tarefa para proteger os vetos do presidente. Com a colaboração de Diana Rogers e Bruno Favarini, repórter Mardélio Couto.